Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, tudo beleza? Eu, antes de tudo, como sempre faço, gostaria de lhe pedir para dar um like no nosso vídeo, para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que é um mecanismo de fidelização às nossas ideias, para acionar o sininho com o objetivo de receber notificações de novos vídeos e que compartilhe em massa diuturnamente o nosso vídeo, que é um vídeo de esclarecimento à população brasileira. Também gostaria de pedir desculpas, eu tenho todo um roteiro de vídeos até o final do ano e estou demasiadamente atrasado com essa ordem de vídeos, uma vez que eu trabalho, eu sou professor e ainda faço faculdade de Direito, então estou extremamente atarefado e por isso esse vídeo, por exemplo, de hoje, é um vídeo que estava programado para o mês passado, só estou fazendo hoje, mas eu vou seguir todo o roteiro e vou cumpri-lo até a penúltima semana de dezembro. Tá? Fechando com chave de ouro o primeiro ano de canal. Gostaria muito de agradecer a você que se inscreveu ao canal, que mostra que concorda, ou se não concorda integralmente, pelo menos aceita a linha crítica e questionadora do nosso canal. Isso faz de você um indivíduo inteligente, um indivíduo que entende que é salutar para a democracia sempre o questionamento das ideias. O vídeo de hoje se apresenta como polêmico, aliás, eu estava ansioso. Há meses que eu venho pensando em como eu iria produzir este vídeo. Finalmente chegou o grande dia! Tá? Hashtag Bozonase 2018. Finalmente eu vou falar do Messias. Esta personalidade que tem uma natureza quase sagrada, intocável, indefectível, segundo seus seguidores. O grande Mahatma Gandhi da política, segundo seus seguidores, porque de Gandhi ele não tem nada. O Gandhi era um pacifista e ele é um autoritário fratricida. Mas bem, eu vou falar do Bozonase. Falando do Bozonase, eu vou conseguir atrair uma série de alienados ao meu canal. Infelizmente isso vai acontecer. Quem sabe eu consiga desalienar algum desses. Isso aí já vai ser um grande trabalho. Se eu conseguir desalienar meia dúzia de pessoas que acreditam cegamente nesse farsante, eu já vou ter cumprido o meu papel. E eu sei que por ser polêmica eu vou levar um caminhão de dislikes. Mas não tem problema. Eu sempre prezo pelo qualitativo e não pelo quantitativo. Eu não sou hipócrita. Eu não construo uma mentira aqui. Eu sou demasiadamente autêntico. Sou transparente e franco. Então eu prefiro ser uma pessoa verdadeira e pagar por isso do que pagar pela mentira e pela hipocrisia. E é por isso que eu vou falar, sim, os principais pontos, tá? Sobre, não só os principais pontos, mas também sobre o perfil dos eleitores e os pontos fracos desse indivíduo, dessa figura nefasta que reproduz com muita eficiência, infelizmente, o protofascismo no nosso país, e vou tentar desconstruí-lo através desses argumentos. Espero que consiga lograr algum êxito. Tá? O vídeo é tão polêmico que eu sei que eu vou levar uma série de dislikes, estou pouco me importando, o que importa mesmo é esclarecer a população brasileira, tirá-la desse retorno à idade das trevas, do qual ela está se abrigando, buscar, através de um pensamento crítico, extrair de dentro da caverna da ignorância e colocá-lo à luz da sabedoria, o indivíduo que ainda se encontra aprisionado, tá certo? E, claro, gostaria também de pedir a sua paciência, o vídeo vai ser longo, se você não estiver predisposto a assistir todo, tem pouco tempo, assiste em partes, tá? Assiste 5 minutos agora, mais 5 minutos depois, ou divide em 10 minutos, deve dar mais ou menos uma meia hora de vídeo, tá certo? Se a câmera der algum tilt, eu vou ter que fracionar em 2 ou 3 partes, mas o importante é que eu vou cumprir com a minha obrigação de desconstruir essa figura nefasta, o Jair Messias Bolsonaro, visto como Messias pelos seus seguidores, que eu considero como um grande farsante, uma grande mentira no nosso cenário político atual, o vulgo Bozonase, o nosso bolsonazista. Bem, vamos começar com os principais pontos defendidos por esse energúmeno. Primeiro, ele se mostra paradoxal no que concerne à política econômica, se presidente for. Uma hora ele defende a abertura do mercado como se fosse um autêntico liberal. Em outros momentos ele adota posturas intervencionistas, a defesa do Nióbio, da Petrobras,
Bem, o que você é, Bolsonaro? Você é liberal ou você é intervencionista? Né? Você é smithiano ou keynesianista? Se define. Bem, é meio complicado eu te pedir isso, porque eu acho que se você nem sabe o que é ser smithiano, tampouco o que é ser keynesiano. Né? Não sei se você já ouviu falar de John Maynard Keynes alguma vez na sua vida, devido à sua tamanha ignorância. Mas eu vou explicar para você. Ou você defende um Estado pequeno, um Estado mínimo, onde a sociedade ela é a grande protagonista do processo de mercado, deixando o Estado interventor de lado, ou seja, o Estado não intervém na economia. Então você vai ter um governo que vai dar espaço à iniciativa privada e vai desconstruir a tutela do Estado sobre as instituições. No que concerne à economia, é você dar maior liberdade para as ações privadas nesse setor. Se você defender o lado intervencionista, você vai defender em caráter incondicional a Petrobras, as estatais, como você gosta de vociferar quando defende a falecida ditadura civil-militar, que se instalou pelo nosso país durante 21 anos e que foi responsável por um grande atraso que nós experimentamos hoje, no que concerne principalmente a desigualdade social. Mas eu fico pensando, se você é intervencionista, então você defende as grandes estatais, você defende a mão pesada do Estado, a pouca participação da esfera privada, leis trabalhistas mais fortes. Aí vem um novo paradoxo, porque você defendeu e contribuiu com a destruição da CLT, com a sua desconstrução e com a destruição do princípio da norma favorável ao trabalhador, votando a favor dela. Bem, não sei qual é a sua postura, meu irmão. Eu não sei o que você defende. Eu não sei se você defende o Estado livre ou o Estado intervencionista. Então você tem que definir, porque parece que você está jogando para a galera. Para quem gosta de ouvir que o Estado tem que ser mínimo, você fala que ele deve ser mínimo. Né? Se você está falando para um auditório intervencionista, você fala de Estado gigante, de defesa das estatais, né? Do nacionalismo e tal. Tá na hora de se definir, meu irmão. Tá muito complicado esse seu posicionamento. Outra coisa, outro ponto defendido por ele, né? Ele fala muito do tal do kit gay, que de kit gay não tem nada. Eu não vou discorrer sobre isso aqui. Alguém que seja especializado sobre o assunto pode até comentar aí abaixo do vídeo. Mas ele usa da historinha do kit gay para defender a desconstrução do reconhecimento dos homossexuais na estrutura social brasileira. Ou seja, tudo que visa abrir portas para esse segmento da sociedade, você combate. Né? Por exemplo, a adoção por casais gays, né? A adoção de crianças, né? Por casais gays. Bolsonaro é contra. Aí eu pergunto, Bolsonaro, quantas crianças estão mendicantes hoje na rua? Quantas crianças não têm escola, não têm saúde, não têm uma família, um lar para se abrigar? E aí esses gays, em sua maioria, bem resolvidos economicamente, né, bem instruídos, esses gays têm um lar estruturado a oferecer para uma criança, e aí você diz que está errado. Que aí tem a mãe bigoduda, e não sei, tem a mãe bigoduda. Meu irmão, muito melhor ter uma mãe bigoduda e um pai careca, certo? Mas dando amor, dando estrutura, dando educação e construindo de maneira consolidada o futuro dessa criança para que se torne um adulto consciente da sua participação na sociedade, do que você deixar essa criança ao relento. Porque tem muitas famílias heterossexuais que abandonam a criança, que praticam violência diuturna contra os seus filhos dentro de casa. Então tem muita criança que é violentada por casais heterossexuais. Casais heterossexuais que muitas vezes não reproduzem no lar algo que você defende muito, a moralidade. Tem casais heterossexuais, tanto a mãe quanto o pai, que estão um pouco se lixando para o filho. Mas eles reproduzem a autêntica família tradicional brasileira cristã. Que beleza! Mesmo que pouco se importem com seus filhos, o importante é que a configuração da família tradicional consiga se consolidar. Isso é o que importa. O futuro da criança, você está pouco se lixando. Então você critica a adoção de crianças por casais gays. Mas se você não sabe, as crianças que têm o melhor desempenho hoje
nas escolas, segundo alguns estudos, são as crianças que vivem em lares não convencionais na sua configuração. Você sabia disso? Talvez não, porque você não gosta de se informar. Ele é contra também o casamento gay. Meu irmão, você tem que saber separar duas instituições. O casamento religioso do casamento civil. O casamento religioso, beleza, ninguém está obrigando com a legislação defensora da pluriafetividade, ninguém está defendendo que as igrejas, os templos, as casas de santo tenham que casar homossexuais, pessoas do mesmo sexo, né? Longe disso. O casamento religioso tem a sua autonomia preservada. O que nós estamos defendendo é que na seara civil se permita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Para fazer figurinha? Para ficar bonitinho? Não! Para que sejam garantidos os direitos pós-mortem. Por exemplo, os direitos sucessórios. Né? Quando o indivíduo se casa com outro e de repente um dos cônjuges falece, se você tiver normatizado o casamento gay, automaticamente na seara civil, nos direitos sucessórios, o indivíduo vai ter direito pleno à herança. Nós estamos defendendo apenas justiça. É apenas isso. O casamento gay, ele deve ser institucionalizado na esfera civil, não na esfera religiosa. A religião, ela não é obrigada a casar pessoas do mesmo sexo. Não tente construir essa alienação na cabeça das pessoas. O casamento que nós defendemos, tá? Enquanto sociedade progressista, é o casamento civil. O casamento que vai garantir os direitos de família, no caso de um divórcio, e os direitos sucessórios no caso de falecimento em relação à herança que justamente irá para o indivíduo que estava casado com o falecido, com o decújus. É isso que a gente defende, que apenas existe uma segurança jurídica em favor de um companheiro que dividiu a vida há muitos anos com o outro e do jeito que está hoje apenas com a união estável, muitas vezes isso é contestado pela família. E sendo casado, não, a família não terá como contestar, salvo em casos especificados taxativamente na lei, tá certo? Outro ponto que ele defende, né, a não equanimidade entre homens e mulheres. Ele falou num programa que as mulheres, no caso, elas merecem ganhar menos que os homens em situações específicas, porque a mulher engravida. Então, ele usa de uma misoginia, de um sexismo e pior, ele usa de argumentos que são totalmente constrangedores às mulheres, né? E essa misoginia, ela acaba sendo reforçada por uma grande parte do nosso componente social. Inclusive mulheres que defendem o Bolsonaro alienadamente, confirmando que a mulher deve receber menos que o homem. Vocês estão loucas, mulheres? Como que vocês, mulheres, podem concordar com um absurdo desse? Não tem como. Então, outro exemplo que mostra que o Bolsonaro não respeita as mulheres foi o caso com a deputada Maria do Rosário, que ele falou que não estupraria ela porque ela não merecia. Quer dizer que se ela fosse linda e atraente, ela seria estuprada por você, não é, Bolsonaro? Então, se ela fosse linda, aí valeria a pena dar uma estuprada, não é isso? Idiota, imbecil. É isso, né? Então um cara que é contra a equidade salarial entre homens e mulheres não pode merecer crédito, principalmente das mulheres. Outro ponto, né, que ele vai defender enquanto presidente os valores cristãos, né, através do conceito de família tradicional. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, ser cristão é garantia de probidade política? É garantia de honestidade? É garantia de que você não será corrupto no exercício da função? Isso não tem nada a ver. Saiba que 90% dos corruptos brasileiros que estão lá em Brasília, eles são cristãos. A maioria desses vagabundos salafrários que praticam improbidade administrativa, que praticam uma série de ilícitos dentro da estrutura política, 90% desses indivíduos são cristãos, né? Fazem parte da família tradicional, defendem os valores morais da cristandade. Gente, a maioria dos bandidos, dos vagabundos que locupletam as riquezas desse país são cristãos. Então, religiosidade, ela não é sinônimo de caráter.
O indivíduo tem caráter independentemente de ser cristão, muçulmano, judeu ou ateu. Tá certo? Então, não confunda religiosidade com caráter. A religião, ela não consolida o caráter de ninguém. O indivíduo tem caráter ou não tem caráter, independentemente da sua religião. Religião é foro íntimo. Não confunda política com religião. Tá certo? Aliás, um grande câncer da política brasileira é que a maioria dos nossos políticos e a maioria dos nossos eleitores seguem o processo político embebidos da paixão religiosa. O cara vota no candidato porque ele é da igreja, porque ele representa e defende os valores da igreja. Você tem que votar no candidato porque ele tem boas ideias, porque ele tem uma boa agenda, seja para o legislativo ou para o executivo. Você não tem que votar no candidato porque ele professa a mesma religiosidade que a sua, porque ele é o seu amigo, né? Ou porque ele usa frases de efeito das quais você concorda. Não! Você tem que usar um pouco a inteligência. Você tem que votar no candidato que tem uma agenda propositiva que ajude a melhorar o seu país, o seu estado, o seu município. Então o critério, ele não pode ser um critério puramente subjetivo. Ele tem que ser, acima de tudo, objetivo. Ou seja, um critério que leve em consideração a qualidade das ideias do candidato e não a sua religiosidade. Então esse é um grande câncer que, ao invés de qualificar o debate político no nosso país, faz o Brasil se tornar um país mais retrógrado dia após dia. Um país que não evolui, que não se desenvolve. Muitos projetos de lei que poderiam emancipar gays, negros, mulheres, deficientes, né, estão lá engavetados no Congresso ou foram reprovados pela ação dessa bancada BBB, essa bancada formada por pessoas ligadas à igreja, pessoas ligadas à polícia e pessoas ligadas ao meio rural, né? É a famosa bancada da Bíblia, boi e bala. É mais ou menos por aí. Então, meu irmão, ser cristão, ser pré-requisito para representar bem a coletividade enquanto político? Para dessa alienação, meu amigo. Não tem nada a ver isso não. Né? Não é pré-requisito ser cristão. Pré-requisito para representar a sociedade é ter probidade, ter caráter e principalmente ser qualificado e preparado para representar o povo. Coisa que você, Bolsonaro, não é. Porque são 26 anos como parlamentar e sequer um projeto de lei aprovado que tenha qualidade. 26 anos se locupletando do bem público. São 26 anos, entre aspas, corrompendo-se. Se você não se corrompe de maneira direta, recebendo propina, você se corrompe trabalhando enquanto deputado, representando a população sem ter nenhuma efetividade. Então é chamada corrupção moral. Né? A corrupção indireta. Você recebe salário e não faz nada. Fica só usando o teu salário para poder viajar o país e ainda verbas extras, já fazendo campanha antecipada, o que é proibido pela lei eleitoral. Tá certo? Então, não vem com essa não, meu irmão, de que ser cristão é pré-requisito para ser um bom político. Se fosse assim, nós teríamos um país perfeito. Porque 90% dos nossos políticos são cristãos. E majoritariamente são corruptos, desviadores, né, da moral pública e antiéticos. A maioria é cristã, a maioria da nossa bancada, na Câmara, no Senado e nas assembleias e nas câmaras municipais do país, a grande maioria dessa bancada é cristã e, no entanto, é formada majoritariamente por canalhas, vagabundos que têm postura antiética nas suas ações enquanto políticos. Então não vem com essa de dizer que é pré-requisito coisíssima nenhuma. O pré-requisito para representar a população é ser, acima de tudo, probo e qualificado nas suas ações enquanto político. Ele quer implementar uma agenda conservadora no nosso Congresso e para isso pede que os candidatos a deputados e senadores que façam parte do bloco conservador, que o povo vote nesses indivíduos. Eu não duvido nada porque a nossa população, infelizmente, é majoritariamente conservadora, muito por influência das igrejas. Mas o que a vitória do Jair Bolsonaro pode trazer de prejuízo para o nosso país? O país, ao invés de evoluir, ele vai retroceder. Porque a agenda do Bolsonaro é uma agenda que não permite o desenvolvimento. É uma agenda muito presa em questões morais. E todo país que adotou até hoje um Congresso
majoritariamente conservador não conseguiu sair do chão. Tá certo? Outra coisa importante aqui, a defesa do projeto Escola Sem Partido, isso eu falo com propriedade, eu sou professor. Esse projeto que visa esvaziar toda a capacidade crítica e analítica dos nossos alunos. Na verdade, o projeto Escola Sem Partido é uma tentativa desesperadora das igrejas de medir forças com os professores, principalmente da área de humanas, com o objetivo de tentar enfraquecer a capacidade de persuasão desses professores sobre as suas ovelhas. A verdade é essa, porque está sendo difícil desconstruir os questionamentos desses jovens nas reuniões religiosas dos sábados e domingos pelo nosso país. Está sendo difícil, né? Porque toda vez que você coloca uma verdade absoluta e tenta introjetar isso na cabeça do seu fiel, o seu fiel começa a questionar da autenticidade dessa verdade. E isso muito pelo espírito crítico que ele absorve durante a semana nas aulas de ciências humanas. Então, a Escola Sem Partido é uma tentativa covarde de calar a boca de professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia e até de língua portuguesa que na literatura usam de textos que estimulam a capacidade crítica e analítica desses jovens. Então, é na verdade uma atitude canalha e covarde da esfera conservadora da sociedade, representada por essas instituições religiosas, que não conseguem, através da persuasão, bater de frente, medir forças com os professores, porque não tem um debate tão qualificado quanto este, então tentam, através da repressão, da destruição da autonomia, ou seja, da liberdade do profissional em lecionar em sala de aula, tentam, a grosso modo, acabar com o poder de influência desse professor, para que as igrejas possam ter maior facilidade de introjetar as verdades absolutas nas cabeças dos jovens. Tanto é que o senhor Jair Bolsonaro, ele fala que vai desenvolver, enquanto presidente, ele vai escolher um ministro da educação que seja ligado ao colégio militar, que vai dar ênfase ao ensino da física, da química, da geometria. E as ciências humanas, ele despreza. Ele não fala em um momento da história, ele não fala de filosofia nem de sociologia. Na verdade, o sonho dele é acabar com as disciplinas de história, filosofia e sociologia e retornar à educação moral e cívica e ao OSPB. Tá certo? E aí, com o retorno da educação moral e cívica e do OSPB, você vai ter um grande retrocesso pedagógico do nosso país. Um grande retrocesso crítico, inclusive. Por que um retrocesso crítico? Porque todo aquele espírito crítico e analítico que disciplinas como história, filosofia e sociologia dotam os jovens, isso tudo vai ser desprezado em prol de uma disciplina que terá por objetivo doutrinar os jovens seguindo valores morais retrógrados, conservadores, em consonância com os interesses das igrejas. É isso que eles querem. E o Bolsonaro apoia. Isso vai ser um grande retrocesso, a contramão, inclusive, do nosso mundo, dos países desenvolvidos, que, ao contrário, valorizam muito a sua história, a sua filosofia e a sua sociologia. Já imaginaram a França e a Alemanha, por exemplo, se elas tornassem extintas disciplinas como história e filosofia? Você já pensou o escândalo que seria? Chega lá na França e defenda o fim do ensino da história, para você ver o que a população vai responder para você. Mas lá a população tem um alto nível de crítica, e isso muito pelo ensino da história. Lá é um dos berços da democracia contemporânea, isso explica. Outra coisa importante em relação ao debate da segurança pública, ele defende a maioridade penal sendo reduzida não para 16, mas para 14 anos, tá certo? Outra loucura que ele defende, é que a polícia militar ela tenha uma filosofia fratricida de eliminação do seu oponente, já não basta o que a gente vê por aí, os autos de resistência fraudados, onde o policial pega o bandido se entrega e mesmo assim o policial executa. Não preciso nem exagerar, não. A televisão mostra isso. A gente vê diuturnamente isso. O policial, o bandido se entregou, ele vai lá e mata, executa o bandido. Aí eu pergunto para vocês, depois ele vem lá,
cara de pau com um auto de resistência dizendo que o bandido, ele, no caso, ele não aceitou a ordem de entrega, que o bandido revidou. Mentira! Na maioria dos casos o bandido não revida. Porque se o bandido revidar, é autêntico que o policial execute. Né? Eu não digo nem executar, eu digo atirar sempre em pontos que não sejam vitais. Em último caso, se for necessário, aí sim, matar o bandido. Até aí existe, né, o direito ao exercício pleno do poder de polícia. Autêntico, ok. Agora, o que nós vemos por aí são autos de resistência fraudados. E agora, com a nova legislação que o Bolsonaro apoia, o policial não precisa nem do auto de resistência. Basta ter enfrentado o bandido, certo? Fazer um relatório muito superficial, dizendo que o bandido simplesmente revidou para que ele possa justificar a execução do criminoso. Ou seja, tudo feito à distância do Pacto de São José de Costa Rica, à distância dos direitos humanos e da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, instituição basilar da Revolução Francesa. O Bolsonaro, ele defende tudo aquilo que é contrário, que é diametralmente oposto a esses pactos, a essas declarações. O Pacto São José da Costa Rica é um pacto de defesa dos direitos humanos em caráter universal. O mundo democrático ele defende esse pacto. Mas o Bolsonaro, enquanto presidente, não tenham dúvidas, ele vai revogar a participação do Brasil no Pacto de São José da Costa Rica. Essa é que é a verdade. E aí, meu irmão, nós vamos entrar numa autêntica guerra civil, certo? É polícia tendo o livre-arbítrio para matar à vontade, com sangue nos olhos. Eu pergunto, isso é uma estratégia inteligente? Isso é uma política realmente que visa o desenvolvimento de um país? A política de execução sumária de criminosos? Aí você vai dizer, mas bandido bom é bandido morto. Aí eu pergunto pra você, bandido bom é bandido morto? Beleza, vou concordar com você. Bandido bom é bandido morto. O traficante, né, tem que morrer, certo? O homicida tem que morrer, tá certo? O receptador tem que morrer. O sonegador de imposto de renda tem que morrer, tá certo? O indivíduo que furta o iogurte no supermercado tem que morrer, porque todos são criminosos. Ou você vai querer mensurar o crime? Esses podem ser executados e esses não. Se explica melhor. Porque se for usar a lógica do conceito de criminoso, todo aquele que pratica crime vai ter que ser executado. Porque é muito bom você falar que bandido bom é bandido morto, mas quando você frauda o imposto de renda, quando você coloca coisa lá que não corresponde com a verdade, você está sendo tão bandido quanto o cara que trafica e o cara que mata sem critério. Você está sendo tão sujo quanto esses indivíduos, certo? O indivíduo lá que pratica o crime federal tem que ser executado também. Então essa lógica de que bandido bom é bandido morto, ele vale apenas para uma classe média que quer se sentir protegida da bandidagem. Ela não vale de maneira autêntica e justa para todo tipo de crime. Porque a maioria dos crimes são cometidos, né, à luz da lei, certo? Pela classe média, ok? As barreiras migratórias. Não existe coisa mais enriquecedora do que trocas culturais, do que receber pessoas de fora que possam contribuir com o desenvolvimento do país. E o Bolsonaro, ele é a favor das barreiras migratórias, no estilo Trump. Ou seja, pior, ele defende a expulsão de estrangeiros que estão no Brasil, muitos deles contribuindo com a nossa economia. Outra coisa importante, a defesa do fascismo social. E aí a gente vai na questão das artes, as críticas, principalmente às obras do Queer Museu. Eu pergunto para vocês, na lógica de vocês conservadores, né, o Debré, ele era um escravocrata. Lembra do Jean-Baptiste Debré? Quem gosta de história lembra dos livrinhos de história, que tinha lá aquelas gravuras, aquelas pinturas que retratavam a escravidão brasileira, principalmente no século XIX. Lembram disso? Então, Jean-Baptiste Debré, ele tem os créditos da maioria dessas pinturas que são apresentadas nos livros de história de ensino fundamental. Eu pergunto para vocês, pela lógica de que o indivíduo que retrata a pedofilia é um pedófilo, o Debré, ele é escravocrata, certo? Porque se ele retratava a escravidão, né, e se ele vivesse no mundo de hoje, ele seria perseguido pelos abolicionistas, automaticamente porque ele retrata algo
que muitas vezes não corresponde com aquilo que ele pensa. O fato do indivíduo fazer uma obra de zoofilia ou pedofilia não significa dizer que ele seja zoófilo ou tampouco pedófilo. Ele está retratando uma realidade social. E no tocante às imagens que serviram como ofensa aos valores religiosos, aos dogmas e tal, existe a justiça para isso, meu irmão. Você vai numa exposição como essa e você vê um Cristo, né, com um monte de piroca em volta, certo? Ofendendo os valores doutrinários da sua religião, né, os seus dogmas, é muito simples. Existe a democracia para isso. Existe o poder judiciário para isso. Você vai lá e processa o curador da obra, processa o artista. Se ele ofendeu valores que fazem parte de maneira intrínseca ao seu foro íntimo, processa. O que não pode é censurar. As artes, elas têm que ser livremente permitidas no nosso país. Eu não tenho autoridade técnica para falar das obras do Queer Museu. Não posso promover juízo de valor sobre elas, nem a favor nem contra. Mas pelo que eu pude entender de maneira superficial, ele estava retratando algo da realidade social. E no tocante às ofensas religiosas que existiram, eu não preciso proibir as ofensas religiosas. Eu processo, eu entro com processo na justiça, pode ser um processo coletivo. A igreja pode processar também, não há problema algum. Vamos processar. Se ele me ofendeu, ofendeu a minha honra, ofendeu a minha moral religiosa, eu processo. Para que eu vou censurar? Certo? Se eu sou ofendido aqui no YouTube, por algum vídeo, se eu achar que eu fui ofendido, eu vou lá e processo. Se depositarem de maneira injusta crimes sobre a minha pessoa, me chamarem de bandido e tal, eu processo por calúnia. Então é simples, meu irmão. Basta usar as ferramentas jurídicas que existem no nosso país. Agora, a censura é diametralmente oposta aos valores da democracia. Aí não dá. E outro ponto importante, fechando essa parte aqui, a institucionalização da tortura. Fazer apologia a um torturador numa votação no Congresso. Que coisa feia. Aí eu pergunto a você, né? Será que uma vez presidente da República, Jair Bolsonaro, vai institucionalizar a tortura no nosso país? Já pensou, gente? Né? Colocar todo mundo no pau de arara, todo mundo que não está em consonância com a agenda do governo, se porventura ele for presidente da República, Deus nos livre que não, né? Vamos rezar para não. Já pensou? Qualquer pensamento contrário à agenda do governo, você vai ser perseguido, preso, quiçá torturado. Cadê a liberdade de expressão? Cadê os valores basilares da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do Pacto São José da Costa Rica? Cadê? Cadê a democracia na sua plenitude? Então, esse cara é um grande perigo para a sociedade. É um grande perigo a sua vitória. Então vamos pensar nisso, tá? Eu vou falar agora do perfil dos eleitores do Bolsonaro, né? Obviamente, esse perfil é formado majoritariamente por conservadores. Que até aí não há nenhum problema. Você ser conservador é um direito seu. O que não dá é você ser reacionário. O que é o reacionário? É o cara que quer impor os seus valores e as suas verdades sobre a sociedade. Esse é o reacionário. E aí esses conservadores se tornam reacionários a partir do momento que apoiam Jair Bolsonaro, porque eles passam a querer impor as agendas morais do seu candidato. E esses reacionários se dividem em 3 grupos. Aqueles que defendem única e exclusivamente a política de violência, ou seja, o fratricídio contra a população pobre e marginalizada das favelas, tá certo? Um outro grupo que é formado pelos autênticos conservadores, defensores da moral cristã, dos valores. Aí eu pergunto, valores? Meu irmão, verdade, ela tem um conceito absoluto para mim, mas a partir do momento que eu vivo dentro de um tecido social, ela se relativiza. Uma vez eu falei num vídeo de crítica ao YouTube que a verdade ela era relativa, as pessoas não me entenderam. A verdade na seara íntima, ela é absoluta, senão verdade não é. Obviamente. É claro que eu não seria idiota a ponto de dizer que a verdade na sua plenitude ela é relativa. Não. Mas a partir do momento que você vive dentro de uma sociedade onde estão inseridos nela atores sociais, cada qual deles com a sua verdade absoluta, se você vive numa constelação de verdades absolutas, você precisa relativizar essas verdades para o debate social. Porque eu não posso impor a minha verdade sobre o outro. Eu não posso impor o meu valor cultural sobre o outro. Então, dentro da sociedade, embora no meu foro íntimo eu preserve
a absolutização da minha verdade, a autenticidade dela, né? Para o convívio social, eu preciso relativizar essa verdade. Eu não preciso, na minha intimidade, achar que essa verdade ela não é passível de crença. Na minha intimidade, ela é verdade, ela é absoluta. Mas no convívio social, e foi isso que eu falei num vídeo anterior, no convívio social ela precisa se relativizar para que haja tolerância, para que as pessoas possam se tolerar, para que no debate social, que está muito envolvido com a questão do debate político, possa prosperar o entendimento e não a imposição de valores uns sobre os outros, porque aí vira ditadura. E é isso que essas pessoas que defendem os valores morais cristãos e que apoiam o Bolsonaro apregoam, de que o governante ele tem que seguir a valoração moral cristã, corrigindo, para ser probo, para ser honesto, para que o governo ele tenha resultado. Pergunta, até hoje nós só fomos governados e legislados majoritariamente por cristãos. O que o Brasil se desenvolveu? O Brasil é um exemplo de probidade administrativa? O Brasil se viu livre da corrupção? Não. Governado e legislado majoritariamente por cristãos, defensores da moral cristã, defensores da família tradicional brasileira. Esses indivíduos, em sua maioria, são corruptos, promotores de atos ilícitos e, em sua maioria, respondem por improbidade administrativa, sendo cristãos. Volta muito naquilo que eu falei anteriormente, tá certo? Outra coisa, um terceiro grupo, são aqueles que negam a política, e aí abre-se terreno para o fascismo. Por quê? O que é o fascismo? É a adoção de um partido único em desprezo à pluralidade partidária. E quando você compra a ideia de que a política ela não deve existir, quando você começa a ver uma cambada de cidadãos negando a política, você abre terreno para o fascismo, né? O fascismo que defende o quê? O pensamento único, né? Se sobrepujando sobre a democracia. Então é um grande perigo. São esses três grupos que hoje formam a base eleitoral de Jair Bolsonaro, tá certo? Outra questão importante, e aí eu não consigo entender, cara. Sinceramente, eu não consigo entender. A maioria, a grande maioria, quase todos dos eleitores do Bolsonaro, pelo menos aqueles que são convictos a votar nele no ano que vem, né, eles não aceitam críticas. Bolsonaro é indefectível, é perfeito, é maravilhoso. Qualquer erro que ele comete, já tentam justificar. Certo? Ele é infalível. Ele é um papa. Só pode ser, eu vou tirar lá acho que a maioria dos cristãos que apoiam o Bolsonaro, eles preferiam ter o Bolsonaro como papa do que o Bergoglio. Né? Vamos tirar o Papa Francisco e botar o Papa Bolsonaro, né? O Papa Messias. É quase Jesus, é quase Deus. Pelo amor de Deus, né? Não é isso? Porque o Bolsonaro é perfeito. Né? Você tem que ser acrítico em relação ao Bolsonaro. Você não pode criticá-lo em nada, não pode apontar um erro que, na natureza arbitrária dos seus seguidores, você é um herege. Você está praticando pecado capital. Você está criticando o Bolsonaro. Crítica é julgamento para eles. Ou seja, Bolsonaro é perfeito. Ele tem um manto de perfeição. Ele foi um enviado de Deus para a Terra para consolidar a moral cristã sobre os brasileiros e fazer do nosso país a pátria da moral e da família. Ai, que lindo. Vamos lá. Essa questão do bolsomito. O mito que sacraliza a imagem do candidato. Né? O político que é sacralizado pela população tem por consequência o quê? Ser um indivíduo inquestionável. Então, quando falam que ele é mito, né, vociferando os seus preconceitos e discriminações, né, esses preconceitos concretizados em discriminações, as pessoas gritam chamando ele de mito. Mas sabe por quê, gente? É porque o Bolsonaro ele é um exemplar fidedigno da maioria dos brasileiros moralistas. Brasileiros que desprezam a pobreza, que prejulgam as mulheres, chamando-as de promíscuas, porque elas não seguem uma padronização moral, certo? Brasileiros que criticam a corrupção, mas que praticam no seu dia a dia ações de natureza corrupta, tá certo? Brasileiros que, no caso, vêm com um discurso
de imposição de valores sobre os outros, né? De que a fé deve ser uma fé única, né? Brasileiros que destroem centros de umbanda e candomblé, brasileiros que na sua intolerância tacam pedras em quem não professa a fé cristã, né? Brasileiros que tocam fogo em terreiros, brasileiros que perseguem pessoas marginalizadas, que praticam bullying diuturnamente nas escolas. Esses brasileiros de moral irretocável são os autênticos bolsonaristas, os autênticos seguidores de Bolsonaro, tá certo? Então, essa sacralização do ator político é algo perigoso, porque você torna o político sagrado, indefectível, inquestionável. E isso gera o quê? Tirania. E isso é um perigo muito grande. Os seguidores do Bolsonaro defendem a intervenção militar. Alguns, né, os poucos que admitem que Bolsonaro não é perfeito, eles dizem que Bolsonaro ele vai representar um período de transição para a autêntica intervenção militar, onde o Brasil se tornaria uma democracia perfeita. O que seria essa democracia? Né? Na verdade, uma ditadura, certo? Voltar à ditadura de 64, certo? Que eles não consideram ditadura, porque fugiram, né? Cabularam as aulas de história, né? Aí eles querem uma democracia, tá certo? Uma democracia uma democracia vigiada. Olha que lindo, democracia vigiada. Olha o nível de inteligência dos seguidores do Bolsonaro. E o Bolsonaro representaria, não sendo perfeito, tá? Uma conjuntura de transição entre esse país desorganizado, que vigora hoje em dia, para um país organizado. Então Bolsonaro seria até mesmo um mal necessário, já ouvi falar isso. Ele seria um mal necessário para arrumar a casa, para botar ordem na casa. E aí depois dele, aí sim viria um grande general, com um primeiro-ministro qualificado, um cara que realmente fosse muito mais preparado do que o Bolsonaro, que aí sim, após um governo Bolsonaro de transição, esses caras consolidariam uma democracia que colocaria ordem e progresso no Brasil. Ou seja, essa visão positivista de imposição de uma agenda sobre toda a população brasileira. Aí eu pergunto a você, é isso que você quer? Um país com uma agenda autoritária impondo uma série de comportamentos sobre você? Praticamente anulando o judiciário e o legislativo, voltando a concentrar poderes absolutos no governante, praticamente um absolutismo, quase que monárquico, é isso que você quer? Não, né, meu irmão? Então é bom pensar nisso. Outra coisa aqui, um último ponto sobre o perfil dos eleitores do Bolsonaro. Esse é o mais engraçado, né? Comparação entre o Enéas e o Bolsonaro. E aí eu vejo até os jovens falando muito disso. A maioria desses jovens sequer, no caso, se lembram do Enéas. Eles vêm pelo YouTube, né? E já mitificaram o Enéas também, né? Já colocaram ele como mito também. Aliás, só um pormenor que eu vou comentar aqui. É muito perigoso, né? Essa juventude tá reproduzindo as ideias do Bolsonaro diuturnamente por aí. É um grande perigo, principalmente os jovens. Porque os mais velhos eu até entendo, né? Que são nostálgicos à ditadura e tal, onde se impunha comportamentos e quem não seguisse os comportamentos levava porrada, né? Essa lógica arbitrária e nem um pouco inteligente, né? Então a gente ainda entende quando pessoas antigas são retrógradas, mas jovens... E sabe por que esses jovens são tão alienados assim? Né? Por influência da igreja. Porque grande parte desses jovens estão abrigados nas igrejas. E aí, os líderes religiosos, se eles não fazem proselitismo político partidário para o Bolsonaro, pelo menos eles defendem uma agenda que está em consonância com aquilo que o Bolsonaro fala. Aí quando o jovem vê o Bolsonaro falar, vociferar os seus preconceitos, colocá-los para fora, né, a torto e a direito, a praticamente oprimir quem pensa de maneira contrária a ele, esses jovens aplaudem. Por quê? Porque o Bolsonaro nada mais, nada menos, que ele reproduz a retórica que é hoje dominante nas igrejas do nosso país, principalmente pentecostais. E algumas igrejas católicas mais conservadoras, obviamente.
Então o Bolsonaro, ele sintetiza esse pensamento conservador e reacionário que as igrejas defendem. Então esses jovens se identificam com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, olha, o Bolsonaro, ele defende coisas que eu escuto na igreja. E por isso que esses jovens se alienam diuturnamente, porque o Bolsonaro, ele é música para os ouvidos, né? Quando ele vocifera os seus preconceitos, ele praticamente concretiza, coloca na mesa uma série de pensamentos retrógrados que essas igrejas tentam incutir na cabeça dos jovens nos finais de semana, nos cultos e nas missas. Esse é o grande problema, tá certo? Então é um grande perigo, porque esses jovens eles estão sendo alienados em paralelo por políticos como o Bolsonaro e pelas instituições religiosas conservadoras. E isso é um grave problema para a democracia e para o desenvolvimento futuro do nosso país. Mas voltando à questão da pauta Enéas Bolsonaro. Gente, comparar Enéas com o Bolsonaro, eu vivi o período do Enéas. A conjuntura política da qual o Enéas fez parte foi a minha conjuntura política. Eu cresci ali. Pô, gente, pelo amor de Deus. Pega o Enéas falando sobre as principais questões estruturais do Brasil: educação, saúde, economia, política ambiental, né, riquezas minerais, etc. Né, política de energia. Gente, comparem o Enéas com o Bolsonaro. Usa um pouco da sua inteligência, ô jovem imbecil. Usa um pouco da sua inteligência. Rasga, extirpa essa alienação bolsonarista que existe dentro de você. Enxerga um pouquinho a realidade. Enéas e Bolsonaro. Sinceramente, assista alguns vídeos do Enéas. Já que você é de direita, é um direito seu, né, conservador e tal, tira o dia de hoje, a partir do momento que você assistiu o meu vídeo,